Bom dia, nono ano. Nós estamos aqui para corrigir, né, o emprego do que e do se, né? Então, para que a gente lembre um pouquinho mais, eu coloquei algumas funções do se, né? Nós já vimos do que e do se, mas sempre é bom a gente relembrar um pouquinho. Então, eu tenho o se aqui. O se como substantivo, como é que eu sei que um se, né, esse se aqui, dentro de um contexto, não é sozinho não, né, gente? Porque está falando aqui de função. Então, dentro de um contexto, ele é um substantivo. Quando ele, antes dele, tem um determinante, né, um numeral, não é isso? Um pronome possessivo, demonstrativo, indefinido. Aí aqui você tem, mas você adora um ser, viu? Esse ser aqui, a função dele é de substantivo, porque ele está acompanhado de um determinante. O ser também pode ser uma conjunção, várias conjunções, tá? Ele pode ser conjunção subordinativa, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa, né, condicional, e as outras conjunções que estão aqui no livro, que aqui não vai dar, mas nós vamos comentar. Tá? Então, ele é uma conjunção subordinativa, tá? Por quê? Porque a palavra já fala subordinada a uma outra oração. Então, eu tenho aqui, ele inicia, o ser inicia uma oração que traz uma condição para a outra acontecer. Então, a condicional é esse. Esse ser, ele vem no início da oração, mas ele vai trazer uma condição para que a próxima oração aconteça. Aí tem aqui, se todos ficarem quietos, iremos para o recreio. Então, para que aconteça, né, para que se realize essa segunda oração aqui, não é isso? Precise que fiquemos ou que fiquem quietos. Então, ele inicia, né, no caso, você já está vendo aqui, inicia uma oração, mas, na realidade, a outra oração, ela tem que estabelecer uma condição. Aí você já viu que isso aqui é uma conjunção subordinativa condicional. Aí a gente tem a outra aqui, né, que é a conjunção subordinativa causal. Ela também introduz uma oração. Você tem que ficar ligado, porque aqui também ela introduz, aqui também ela introduz uma oração. Mas ela tem, a outra, ela vai ter valor de causa, ok? Vamos lá. Se não sabia o código, olha bem, você vai perceber que é a palavra. Se não sabia o código, não poderia ter se oferecido para decifrá-lo. Eu posso trocar esse se aqui, ó, por já que não sabia o código, não poderia decifrá-lo, ok? Então você viu que ela iniciou, mas ela não, na realidade, ela não é essa aqui, ela não é condicional. Porque o condicional estabelece uma condição, é o que acontece muitas vezes com você, né? Para você ir para o shopping, é necessário, se seu pai logo vem com esse se, né? Aí você já fala, ah, meu Deus, tem uma condição para que eu possa realizar o meu objetivo. Mas esse se, ele tem outras funções também, que nós vamos, na realidade, o que vai acontecer? Rever aqui novamente, porque isso é bom. Então, esse se, ele pode também ser uma expressão, ou seja, ele pode ser uma partícula expretiva. A gente já ouviu falar sobre essa questão de partícula expretiva. É aquele se, é aquela palavra que a gente tira e não sofre dano nenhum. Expletivo é o mesmo que realce. Então, você também já viu isso, né? Ele pode ser uma partícula expletiva. A gente tira ele do exemplo da oração, não acontece nada. Olha o exemplo aqui, que bonitinho. Ela se morria. A gente vê isso e fala, que isso? Que ela se morria? Ela se morria de ciúmes do marido. Já viu alguém falando isso? Mas a gente vê que esse se aí, ele não tem função nenhuma. A função dele é só de realce. Porque eu posso dizer, ela morria de ciúmes do marido. Tá? Então, a gente tem essa. Ela também pode ser uma conjunção integrante. Integrante do verbo. É aquela que fica, né, presa no verbo. Exemplo, Carlos arrependeu-se
do que fez. Esse se aí, na realidade, é só uma partícula integrante do verbo, ok? Ele não mostra, isso daí ele não mostra, porque você pode ver esse daí e pensar que é um pronome reflexivo. E aí você já, se você tiver que fazer alguma atividade, você vê o seguinte, isso é reflexivo? Se não for reflexivo, eu vou saber que é um pronome integrante do verbo, ok? Então, ele arrependeu-se. Porque a gente não pode falar ele arrependeu a si mesmo. Como isso? Né? Ele arrependeu-se do que fez. Aí a gente vai ver outra coisa aqui também. Ele pode ser uma partícula passivadora. Quando ele é uma partícula passivadora? Quando ele estiver junto de um verbo transitivo direto. Quando se ele estiver, né, o verbo dele for um verbo transitivo direto e a gente vai ver que vai formar uma voz passiva sintética. Vamos ver o exemplo aqui? Vamos ver. Vendem-se casas. Olha o verbo aí, verbo transitivo direto acompanhado do se. Será que a gente pode transformar isso numa partícula passivadora? A gente pode, a gente pega casa, que o sujeito é casa, né? Aí a gente diz, casas são vendidas. Então, se esse se você puder pegar o complemento dele, que é, né, a gente olhando aqui, vendem-se o quê? Casas. Se você põe casa no lugar do sujeito, você faz essa troca, aí você vai saber que isso aí é só uma partícula passivadora. Ou você faz o seguinte, vê aí no seu livro agora direitinho, pega o seu livro, aí você vai pegar. O exemplo que está no seu livro aí é vendem-se. Você tem o verbo vender, que é um verbo transitivo direto, acompanhado do se. Aí você já sabe que isso é o quê? Isso é esse se é uma partícula passivadora. Não é um pronome integrante do verbo. Ele não está integrando o verbo. É uma partícula apassivadora, tá bom? Porque o pronome, a parte, quando ele é pronome, né, que integra o verbo, a gente até chama de verbo pronominal, né? Ele arrependeu-se, eu arrependi-me, faz parte do verbo. Agora vamos ver aqui quando é que ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Quando ele só pode ser índice de indeterminação se o verbo for um verbo intransitivo, transitivo indireto, não é direto, porque se for transitivo direto vai ser partícula apassivadora. Então vai ser verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo de ligação. Então, se for esses 3 tipos de verbo, aí a gente vai chamar de indeterminação do sujeito, ok? Aí a gente vai ver, vive-se bem naquele país. Olha aí, eu tenho um verbo intransitivo, né? Na terceira pessoa do singular, mais o se. Aí eu chamo de o quê? Índice de indeterminação. Mas pode ser também, né, um verbo transitivo indireto, que é o exemplo que você está vendo aí, que diz precisa, quem precisa de alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo indireto. Então, verbo transitivo indireto mais o se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. A gente está revendo isso um pouquinho mais para você ter a condição de fazer o exercício, né? Você já deve ter feito, mas agora você está revendo esse conteúdo de novo. Vamos lá. E também ainda tem, se você retirar o se, as sentenças, né? Se você tirar o se do verbo, a sentença passa a ter sujeito determinado desenencial. Se você tirar, se você tirar do vive o se, ele vai deixar de ser indeterminado e ele vai ser um pronome oculto. Vive bem naquele país. Quem vive? Ele. Então, se você tirar o se do verbo e você vê que você vai encontrar um sujeito oculto, você já sabe que é índice de indeterminação, tá bom? Agora vamos ver ele como pronome reflexivo. Esse é fácil para a gente, que a gente aprendeu isso desde, né, um pouquinho antes, mas é bom rever. Pronome reflexivo, você pega aquele se, se você puder trocar o se por a si mesmo,
ou a si próprio, ou a si própria, ou a si mesmo, você já sabe que é um pronome reflexivo, porque a ação recaiu sobre o sujeito. Exemplo, a menina penteou-se diante do espelho. Então, a menina penteou ela mesma. Você viu? Então, aí é pronome reflexivo. Mas esse pronome também pode ser recíproco. Qual a diferença do reflexivo para o recíproco? É que o reflexivo, a ação cai sobre uma pessoa só. Tá? O verbo está no singular. Já quando ele é recíproco, o verbo está no plural. Exemplo, ó, os alunos entreolharam-se. Então, um olhou ao outro, não olhou a si mesmo, né? Então, você viu que o verbo aqui está no plural. Então, você vê essa diferença, tá vendo? Essa coisinha, essas regrinhas bobas que a professora vai passando, mas ajuda muita gente. Então, quando é pronome reflexivo, a ação recai sobre o sujeito, tá? No singular. Se o verbo estiver no plural, aí a gente vai dizer que é recíproco, né? Os alunos entreolharam-se. Ou então poderia assim, as meninas maquiaram-se. O que aconteceu? Uma maquiou a outra, ok? Agora vamos para o nosso exercício aqui. O nosso exercício tem no número 1. Atira-se na sua poltrona perto do fogão. Olha o C aí. Atira-se a si mesmo. Então, isso aí é o quê? Pronome reflexivo, viu? Agora a gente tem, conta, homem, que houve com você? Esse que aí, na realidade, ele está funcionando como um substantivo, porque eu posso trocar o que por coisa, ok? Bota aí uma setinha em cima desse que e você escreve assim, que coisa houve com você? E você viu que ele é o quê? Interrogativo. Você viu uma interrogação aqui. Se esse que aqui, depois desse que tivesse uma exclamação, ele não seria um pronome substantivo interrogativo. Fica ligadinho. Vamos ver agora. Então, na número 1 é a letra D, na número 2 é a letra A. Aí tem, nas 3 sentenças apresentadas a seguir, que é? Vamos ver o que é. Eu disse que você não ia acreditar. Então, tem a primeira oração, eu disse que você não ia acreditar. Quem diz alguma coisa, diz um objeto direto, né? Vamos ver. Acho que você já bebeu demais. Quem acha também acha alguma coisa. Acha o quê? Aí depois tem outro. Juro que não bebi nada. Aí você viu um ponto de exclamação, tá? Mas o que você percebeu? Você viu que eu disse, primeira oração, segunda oração, que você não ia acreditar. Então, você viu um que entre 2 orações. Abaixo, você também viu a primeira oração, acho. Depois, você viu a segunda oração, que você já bebeu demais. Depois, você viu a primeira, juro. Juro o quê? Que não sabia. Você viu sempre ele fazendo o quê? Integrando uma oração. Então, eu vou chamar isso de conjunção integrante.